Atenção, vídeo de revisão para a segunda VA, terceiro A. Hoje é 30/10/2024. Eu gostaria que todos vocês se orientassem com o conteúdo que será abordado, indicado para estudos neste vídeo. Teremos a VA na aula que vem, né? Se hoje é dia 30, a nossa segunda VA será dia 6. Confere? Dia 6. Então, vejam bem vocês. Pontos. Um dos pontos que eu vou cobrar na prova é a retroatividade ou não da lei penal. Um dos pontos que nós já estudamos. E lembrem-se do seguinte: a lei penal mais severa jamais tem caráter retroativo. Somente tem caráter retroativo a lei penal mais benéfica e a lei penal que eventualmente venha a gerar um abolitio criminis. Por exemplo, nós falamos em sala da criação do novo artigo 121A do Código Penal, lembra, Heitor? Que trata do feminicídio e que trouxe uma pena muito mais severa se comparada com o feminicídio anterior. Hoje a pena é de 20 a 40 anos e anterior, a 3 semanas atrás, era 12 a 30 anos. Comparando-se com a lei anterior, o feminicídio hoje tem a pena mais grave ou menos grave? Mais grave. Então, tem caráter retroativo? Não, pelo contrário, só tem eficácia daquele momento para frente, pois a lei penal que criou o artigo 121A do Código Penal é lei penal mais severa e não tem caráter retroativo. Beleza? Artigo 59, também vai cair uma questão envolvendo 59, circunstâncias judiciais da dosimetria da pena. Atenção, terceiro A. Quais são? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade. Motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. Todos esses itens fazem parte da pena base ou primeira fase da dosimetria de pena. Segunda fase, agravantes e atenuantes, estão no artigo 61 e 62, depois 65 e 66, depois causas especiais de aumento de pena, que estão sempre em todo o Código Penal na forma de fração. Por exemplo, a tentativa do artigo 14, inciso 2, que reduz a pena de 1 a 2 terços, conforme o parágrafo do artigo 14, e que nós estudamos muito bem, é uma causa especial de redução de pena, que está dentro da dosimetria da pena na terceira fase. As agravantes e atenuantes do artigo 61, 62 e 65 estão na segunda fase. E as circunstâncias judiciais do artigo 59, que fixam a pena base, estão na primeira fase. Então, gostaria que vocês estudassem dosimetria de pena. Vai cair mais de uma questão envolvendo dosimetria de pena, tá? Leiam bastante os artigos, principalmente das agravantes e atenuantes, porque são vários incisos. Então, quando você chegar na prova, você vai saber identificar se é uma circunstância judicial, se é um agravante, se é um atenuante, né? Com os estudos. Sursis, artigo 77, matéria falada em sala. Sursis cairá, estudam não só o sursis simples, vocês já sabem os requisitos, mas também o sursis etário e o sursis humanitário, que são as formas especiais de sursis. Prestem atenção numa questão. A sentença penal condenatória, muitas vezes dada, proferida em primeiro grau, ela não é definitiva, porque da sentença cabe recurso. Suponha-se que a defesa recorra de uma sentença e o tribunal para o qual foi destinado o recurso reconheça que o juiz errou ao julgar. Por exemplo, ele reconheceu como existente uma circunstância judicial que não está provada e julgou contra, aumentando a pena. O que o tribunal faz? Exclui aquela circunstância judicial que pesou contra o acusado e reduz a pena. Então, é possível reduzir-se a pena em sede de recurso da defesa? Sim. E o que a defesa alega no recurso? Que o juiz reconheceu uma circunstância judicial inexistente contra o réu. Neste caso, o recurso é contra a dosimetria da pena. Amplamente possível. Entenderam? Tranquilamente. Na aplicação da pena base, o que o juiz deve considerar? Vai cair mais de uma questão sobre isso. Concurso de crimes. Tá? Estudem 69, 70, 71 também. Concurso material, concurso formal e crime continuado. E todas as regras relativas a cada uma dessas formas de concurso. Certo, gente? Foi muito falado em sala, foi muito estudado.
vai cair mais de uma questão envolvendo isso. Na verdade, tenho 3 questões envolvendo concurso de crimes na prova. Livramento condicional, tá? Estudem livramento condicional. Foi falado do livramento condicional e os requisitos do livramento condicional. Uma questão que eu fiz questão, que ficou redundante, né? Que eu insisti em colocar, foi sobre a imputabilidade penal, tá? Isso aqui é uma questão até fácil. Quem são as pessoas consideradas para o direito penal imputáveis? Os maiores de 18 anos, desde que sadios mentalmente. Os menores de 18 anos são considerados imputáveis para o direito penal? Não. Vocês já estudaram isso comigo. Eles são considerados inimputáveis. E para os inimputáveis aplica-se a medida socioeducativa, desde que sejam menores de 18 anos. Eles ficam sujeitos às regras do ECA. E se forem maiores de 18 e doentes mentais, medida de segurança. Entendeu? Não tem limite além e acima, né? A lei de execuções penais traz algumas regras de prisão domiciliar para, por exemplo, um condenado idoso que não tem condições de cumprir a pena em penitenciária. Mas a idade avançada não é causa de inimputabilidade, não, certo? Ele é imputável, mas a lei de execuções penais traz algumas regras especiais sobre isso, certo? Gente, a ação penal, vai cair regras sobre a ação penal pública e ação penal privada. Foi explicado em sala. A ação penal pública se exerce através de denúncia e a ação penal privada se exerce através de queixa. E o que é a denúncia? Estudem, está no artigo 41. Nós estudamos em sala, eu até mostrei para vocês e compartilhei com vocês alguns modelos de denúncia. A denúncia é um instrumento que corporifica, que inicia a ação penal pública incondicionada. E quais os requisitos da denúncia? Não estão no Código Penal, estão no Código de Processo Penal, mas eles se complementam, tá? No artigo 41, certo? A ação penal pública e a ação penal privada vai cair mais de uma vez, tá? Mais de uma questão. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público e a ação penal privada é promovida pelo ofendido ou seu representante legal na sua ausência, que pode ser o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. A ação penal, gente, está tudo no artigo 100 e seguintes do Código Penal, tá? 100 e seguintes, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que fala que a ação penal pública é movida pelo Ministério Público na forma da lei, né? No Código de Processo Penal está no artigo 24. Então, existe toda uma estrutura que regulamenta a ação penal. Dolo e culpa, tá, gente? Um conceito básico, central do direito penal, que eu vou pedir uma questão envolvendo dolo e culpa. Lembrem-se, dolo é sinônimo de consciência e vontade. Vontade direcionada a um fim. Culpa, ou na culpa, o agente não quer o resultado, mas ele dá causa. Então, os tipos culposos, também chamados de tipos penais acidentais, eles ocorrem ou eles se concretizam por imperícia, por imprudência ou por negligência, que são os 3 elementos dos tipos penais culposos, que se diferenciam dos tipos penais dolosos, onde no dolo você tem consciência e vontade, e obviamente o dolo é muito mais grave do que a culpa, certo? Vai cair uma questão envolvendo, 2 questões, na verdade, envolvendo crimes dolosos e crimes culposos. Nas questões dissertativas, uma envolvendo a ação penal pública, quando é condicionada e incondicionada. Lembram que é condicionada depende da representação do ofendido e a incondicionada é do Ministério Público. Uma pergunta envolvendo a ação penal e também uma questão dissertativa sobre efeitos da condenação, certo? Que nós vimos em sala de aula também, efeitos da condenação. A AVA será com consulta ao vadimédico, tranquilo. Esse vídeo aqui é para orientar vocês sobre como estudar em casa. Leiam os artigos, leiam o caderno, que vocês têm condições de fechar essa prova 100%. Posso finalizar o vídeo? Quem chegou depois não tem problema, está gravado o vídeo, vocês vão assisti-lo em casa. E promessa feita, promessa cumprida, vídeo gravado com a revisão, né? Agora é com vocês, pegar o material,
estudar bastante durante a semana para que vocês possam ter aí um bom desempenho na VA. Beleza?